desde a infância, sempre fui focado em... Aprendia com uma classe média baixa, né? A minha família nunca teve recursos, né? Meu pai sempre trabalhando e a gente aprendeu aquele que a gente tinha que trabalhar para ter alguma coisa na vida, né? Então, a minha vida foi pautada em trabalho. E foi assim até chegar na época do casamento. Eu casei novo, com 20 anos, uma gravidez que a gente não esperava no namoro. E, e aí, ou seja, tudo aquilo que eu vinha fazendo, porque eu trabalhava e não tinha nada, não tinha condições de ter. Eu fui para o casamento com um relógio. Não estávamos preparados para uma vida a dois. E eu acredito que o sonho de toda mulher, pelo menos era o meu, de casar, ser feliz, né? De ter aquela família que a gente vê em comerciais de margarina, né? De ser aquela maravilha e tal. E não foi assim que aconteceu. A gente brigava por nada, não via a hora de chegar em casa. E chegava em casa, começava a briga, a discussão. E aí veio as agressões verbais, as agressões físicas, mesmo eu estando grávida, ele não tinha, né, não respeitava isso. Aquele sonho que eu tinha, né, de ter uma família feliz, esperando um filho, achando que aquele filho ia trazer a felicidade para o nosso casamento, se tornou uma frustração. E desde cedo sempre trabalhei em televisão. Desde os 14 anos eu comecei a trabalhar em TV. Num desses trabalhos que ele tinha, ele era cinegrafista da TV da Igreja Universal. E eu fui com aquele preconceito. Eu que trabalhava já na mídia, a gente surgia uma notícia surgia uma notícia da igreja, a gente, para poder gerar material de mídia, de divulgação contra a igreja, muitas vezes a gente criou situações para poder atacar a igreja ou apontar alguma coisa da igreja. Quantas vezes a gente pegava, por exemplo, uma pessoa chorando, saindo da igreja, mas não chorando de tristeza, né? Lá a gente falava que a pessoa tinha sido roubada, enquanto a pessoa estava saindo feliz, cheia do Espírito Santo, feliz, indo embora para casa emocionada, feliz da vida, e a gente usava aquilo ao contrário. Quando eu comecei a conhecer o trabalho da igreja, que eu vim a trabalhar para a igreja, eu pude comparar tudo aquilo que eu ouvia na rua, né, na televisão, principalmente na TV, falando mal da igreja, e aí a gente pôde comprovar que aquele preconceito que eu tinha, que eu ouvia, era realmente por não conhecer. No trabalho, eu preciso fazer mais, hora extra, quanta hora extra, né, para poder ter um pouco mais de condição. E não simplesmente não conseguia, não dava certo. Quantas vezes minha sogra teve que levar a cesta básica pra gente, ela morava em Americana, né? E trazia pra gente em outra cidade, Campinas na época, para poder a gente poder nos ajudar. Sempre correndo atrás, tentando dar uma vida melhor pra gente, só que a gente não tinha nada. Aí era briga em cima de briga, era só ele pôr o pé dentro de casa que a gente brigava. Foi um ano dentro da igreja, ouvindo todos os dias as pregações, vendo os testemunhos, né? E, e nada estava acontecendo, porque eu não tinha me despertado. Eu estava com a câmera no altar, filmando todas as reuniões, mas a minha vida não estava no altar. E teve um dia que eu lembro até a posição que eu estava no altar, aonde eu estava. Tava o bispo assim na minha frente, o bispo Adilson na época, aí todo o povo sentado, e eu mostrando o bispo e ouvindo aquela pregação, e ele falou dessa, assim, o detalhe das palavras: se você vier, ouvir, colocar em prática e não acontecer nada na sua vida, você não precisa mais voltar aqui na igreja. Então aquela palavra ali que o bispo Adilson, usado por Deus, falou naquele momento, aquilo entrou como uma bomba dentro de mim. Eu falei, não, eu preciso pôr em prática. Porque como que eu quero uma mudança com o altar do meu braço, com a força do meu braço? Eu preciso trocar. Saí com aquilo, né, no coração. Já tinha, com aquela palavra que a gente tinha ouvido, com tudo que a gente estava passando, né? E eu falei, não, eu preciso chegar e para convidar minha esposa, né? Porque ela nunca tinha ido à igreja. Eu ia só a trabalho e ela nunca foi.
A gente brigado, sem se falar. E aí ele recebeu um convite para a gente ir numa reunião da terapia do amor. E foi aí que ele veio e me convidou. E aí eu falei pra ela que se ela né, não queria ir, eu acho que por ela ter sempre ouvindo o que eu contava, ela falou, vamos. Porque eu tenho, tipo assim, ela já não aguentava mais, ela tinha ido embora de casa 3 vezes. Eu também não aguentava mais, porque tudo aquilo que eu fazia, que eu fiz, não resolvia, não funcionou. E aí foi um momento que a gente... Era agora ou nunca, sabe? Aquela coisa assim, se não der certo agora, eu não sei o que ia acontecer. E aí fomos. E aí foi começando nas reuniões da terapia, né? E depois começamos aí em outras reuniões também nos outros dias. Eu cheguei na época de uma fogueira santa. Eu já tinha ouvido falar com relação ao desafio e já tinha aprendido, eu só não tinha praticado. E foi nesse momento que eu vi a possibilidade de trocar o meu altar. E quando veio a fogueira santa, a gente resolveu, nós dois, a gente tinha um carro, que era o único bem que a gente tinha. Eu lembro como se fosse hoje, a gente vendeu o carro e a gente foi de ônibus para a igreja com o propósito, falei, não, a gente vai dar o nosso melhor. Se é verdade o que eu tenho visto, porque eu tenho visto isso todas, né, nesse período de 1 ano que eu estava trabalhando para a igreja, eu vou fazer, eu vou sacrificar. E nós colocamos no altar, mas com aquela certeza de que Deus era conosco e que tudo aquilo que a gente estava vivendo não ia ser mais daquela forma. Aquela certeza estava dentro da gente. Eu fiz um sacrifício, não foi só do carro, foi do meu eu, das minhas atitudes, do meu orgulho, coisas que só me atrapalhavam, eu coloquei tudo no altar. E daí para frente foi uma mudança por completo, né? Primeiramente nós, nosso interior, porque não foi só o valor que a gente colocou no altar, foi a nossa vida. O maior resultado foi ter conhecido a Deus, ter tido uma experiência com Deus realmente na minha vida, que foi o Espírito Santo. Eu fechei meus ouvidos para outras coisas e só busquei a Deus. Eu entendi que, olha, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor, eu não vou ter nada, eu não vou ser nada. E aí veio as mudanças, né? Veio as conquistas. Primeiramente o nosso casamento, que a gente teve o casamento restaurado. Depois a nossa vida financeira. Eu comecei a ter condições de recuperar o nome que eu tinha perdido, porque o nome estava todo sujo. Eu fazendo sempre o que eu fiz, né? Desde os 14 anos de idade, quando eu comecei lá atrás em televisão, eu não precisei mudar de área para que Deus me abençoasse. Deus abriu minha visão para que eu tivesse a minha própria empresa, no que eu mais gosto de fazer, né, que é estar atrás das câmeras. Hoje eu estou aqui na frente, mas o meu prazer é estar atrás das câmeras. Hoje a gente tem um apartamento na praia, compramos de frente para o mar e outras coisas que Deus tem feito. Por exemplo, hoje é minha casa é uma paz. A gente está só eu e a esposa hoje, porque a filha está na obra de Deus, está casada com um pastor. A gente tem a maior alegria de poder dar para Deus o bem mais precioso, que é um filho, sabendo que eles estão ganhando almas, fazendo o que a gente tem prazer de fazer, e saber que eles estão na mão de Deus também, ajudando outras pessoas a encontrar a Deus e mudar de vida. O Claudinei hoje é totalmente diferente. Ele é um homem romântico, carinhoso. Ele não vê a hora de chegar em casa pra gente estar junto. Quando pode, tá sempre me levando junto também, porque gosta demais que eu esteja junto com ele no trabalho. Ele é outra pessoa hoje, transformada. Desde a primeira fogueira santa, a gente vem praticando em todas as outras. Porque a gente sabe que cada uma que vem é uma oportunidade da gente crescer, não só espiritualmente, mas também nas outras áreas que a gente sempre sonhou. Então, saber o que Deus fez através daquele desafio que a gente aceitou lá atrás no passado, aí eu só tenho que ser grato a Deus
pela misericórdia dele, por tudo que ele tem feito na minha vida. O altar representa a minha vida.